a partilhar sobre manter viva a chama. Usamos, se vocês quiserem abrir a palavra de Deus, na segunda carta de Timóteo, se vocês tiverem a vossa Bíblia. Na segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, versículo 6. Paulo escreve a Timóteo, como eu expliquei, e quero reforçar para alguém que hoje esteja aqui a primeira vez. Este tema surge por causa daquilo que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Timóteo é um filho na fé, é um discípulo de Paulo, é um pastor, é alguém que está no ministério, estaria na igreja de Éfeso, a liderar a igreja, a apoiar ali a igreja. Paulo escreve duas cartas para ele, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Na primeira carta, Paulo vai ajudar Timóteo com alguns assuntos práticos da igreja local. Mas Paulo sente a necessidade, ou vê a necessidade de escrever uma segunda carta para Timóteo, desta vez uma carta para o próprio Timóteo, não tanto para a igreja, mas para o próprio Timóteo. Ou seja, Paulo começa a ouvir e começa a perceber-se de que Timóteo não está bem. E como eu disse desde o primeiro dia, quero voltar a dizer, porque eu creio que é de nós, é de Deus para nós, aliás. Paulo vê que Timóteo não está bem e ao invés de substituir, ao invés de trocar, ao invés de desistir de Timóteo, Paulo consegue ter o discernimento de perceber aquilo que está no versículo 6. Paulo começa a perceber que a chama de Timóteo está a sofrer um problema. Ou seja, Timóteo não está com o mesmo brilho. Timóteo está a perder-se no ministério. Timóteo está envolto a tanta confusão à sua volta, e isto é perceptível quando lemos as duas cartas, sobretudo esta segunda. Há tanta conversa, há tanta gente na igreja só a cortar, a fazer camisolas. Alguém sabe do que eu estou a falar ou não? Eu pensava que era só aqui que tínhamos, mas não, já vem lá atrás. Ups, esta não era para ter dito agora. Sempre todas as igrejas têm o conjunto dos cromos, os mais difíceis da bola, que são aqueles, por mais que eles ouçam, e normalmente até são dos mais antigos, normalmente que acontece, eles sempre estão a tentar evocar, a chamar a si, eles é que sabem tudo, eles é que sabem como é que foi no passado, eles sabem a teoria toda, eles sabem da experiência de trás, mas eles desconhecem a palavra. Então Timóteo está a começar a mergulhar nisso. E Timóteo já não sabe o que há de fazer mais, então ele deixa-se envolver por isso. E Paulo escreve para dizer a Timóteo: Timóteo, tu não podes deixar apagar a tua chama. Tu tens uma vocação, tu tens uma chamada, tu tens um dom, tu tens que te levantar, tu tens que continuar a exercê-lo, porque dependes tu disso, dependem aqueles que te ouvem disso, e acima de tudo depende a glória e a honra de Deus disso. E nós trouxemos isso para nós. Nós somos responsáveis por manter viva a nossa chama. Nós podemos, eu disse aos irmãos, nós não podemos controlar aquilo que nos acontece por fora, nós não podemos controlar aquilo que os outros nos dizem, aquilo que os outros pensam, aquilo que os outros fazem, nós não podemos controlar os ventos, nós não podemos controlar os mares, nós não podemos controlar as circunstâncias, mas nós podemos e devemos guardar o nosso coração. E é lá que está a nossa chama. E a chama é a nossa vida, a chama é aquilo para o qual nós nascemos, fomos salvos, etc. E nós precisamos, e todos nós temos que ter essa consciência, todos nós temos essa consciência, que nós fomos criados e salvos por Deus para cumprir algum propósito. E hoje nós vamos falar sobre isso. Então essa foi a primeira ação. Na segunda ação nós falámos sobre 2 extintores internos que podem apagar a nossa chama. E eu falei-vos sobre cobardia e vergonha. E Paulo escreve isso a Timóteo no verso 7 e no verso 8. No verso 7 ele vai dizer que Deus não nos deu um espírito de cobardia, de medo. Deus não nos deu esse espírito. Então sempre que nós damos lugar à cobardia, nós não estamos a dar lugar ao espírito de Deus em nós.
Nós não podemos ser cobardes, nós não podemos acanhar, nós não podemos voltar as costas. Nós temos que lutar por manter viva a nossa chama. Nós podemos fazer uma lista se quisermos. Nós podemos pegar num rolo de cozinha ou num rolo de papel higiênico e esticá-lo todo e fomos fazendo a nossa lista. Eu não sou fiel por causa disto, eu não consigo manter-me fiel por causa daquilo, eu não consigo fazer mais por causa daquilo. Nós podemos fazer uma lista enorme, mas um dia essa lista diante de Deus ela não nos servirá para nada. Porque nós somos responsáveis por cuidar da nossa chama. E eu lembrei-vos, irmãos, e nesse dia nós terminamos lembrando que se nós demos lugar à cobardia, nós estaremos a dar lugar a um espírito que não é de Deus. Porque quando nós damos lugar ao espírito que é de Deus, o espírito que arde, o espírito que é fogo, então a nossa chama, ela se mantém acesa contra tudo e contra todos. Então nós não podemos mais ser cobardes. Nós não podemos acobardar-nos. Nós temos que viver com a cabeça erguida e levantada. Aquilo para o qual Deus nos chamou. Então, Paulo escreve a Timóteo, porque Timóteo está a apagar-se, Timóteo está a deixar-se levar, Timóteo está a acobardar-se. E isso é normal, acontece com todos nós, por todas as razões que já citámos e outras. Todos nós podemos correr o risco de sermos dominados, até adiante mais, possuídos até por um espírito de cobardia. É que já não temos vontade de orar, de levantar as mãos, já nada vale a pena. Já alguém uma vez ouviu ou já alguém citou este tipo de palavras, já não vale a pena, já não consigo mais, não sei se sou capaz. Quantos aqui já disseram este tipo de palavras? Eu não sou a pessoa certa, eu nunca vou lá chegar. Quantos aqui, força, manifestem-se, fui só eu, ajudem-me. Quantos aqui já uma vez pensaram nisso? Quantos aqui de nós já demos lugar a um espírito de cobardia? A culpa foi do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é do tempo, a culpa é do calor, a culpa é do frio, a culpa é do ar-condicionado, a culpa é da carrinha, a culpa é dos pés, a culpa é da cabeça, a culpa é sempre de alguma coisa, mas a verdade é que nós estamos a dar lugar a um espírito de cobardia. E nós precisamos vencer isso em nome de Jesus. Porque cobardes não entram na terra prometida. Cobardes não entram na terra prometida, porque sempre irão olhar para os gigantes mas gente corajosa, gente que conhece a sua medida, gente que sabe que por si mesmo não é capaz, mas tem um Deus que é. E Paulo está a escrever então a Timóteo para encorajá-lo: mantém viva a tua chama. Hoje gostava de partilhar-vos acerca de convicção. E convicção é o combustível da chama que arde em nós. Se nós temos uma chama que arde em nós, tem que haver combustível para que a chama arda. Se nós não alimentarmos a chama, se nós não alimentarmos com combustível, mais dia menos dia a chama vai apagar. Estão comigo? Você pode trabalhar a gás, você pode trabalhar a gasóleo, você pode trabalhar a gasolina, a petróleo, ou aquilo que você quiser. Mas você tem que ir volta e meia renovando o combustível. Porque senão mais dia menos dia a chama vai apagar. E você vai se perguntar o que é que aconteceu. E mais uma vez voltamos ao espírito de Cuba e nós vamos encontrar uma série de desculpas. Uma série de razões. Provavelmente eu deixei de estar tão vivo porque a igreja mudou, porque o pastor mudou, porque as cadeiras mudaram. E nós vamos encontrar... Alguém percebe do que eu estou a falar? Isto acontece hoje. Então nós precisamos de alimentar a nossa chama. Nós precisamos de combustível. E eu quero nos chamar nesta manhã numa só palavra, e nós vamos ler duas, mas numa só palavra: a convicção. As nossas convicções, como vocês queiram pôr, é aquilo que alimenta a nossa chama. Sem convicções. E convicção é simples. Convicção é uma certeza firme. É a nossa crença firme em alguma coisa. Pode não haver factos para provar isso, mas na nossa alma e no nosso coração, aquela certeza é inabalável. Por exemplo, nós cremos em Deus. Alô? É a nossa convicção pura que Deus existe. Que Deus está aqui. Como é que eu provo isso de forma, com um facto, com alguma coisa física? Nós não podemos, mas é a nossa convicção. E nós não nos abalamos disso. Eu não me abalo disso. Deus está aqui. Deus está comigo. Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Eu não tenho como provar isso hoje. 2000 anos depois. Eu não tenho como provar isso hoje. Mas há uma convicção firme na minha alma por causa daquilo que tem acontecido na minha própria vida.
Na vida de pessoas à minha volta há uma convicção em mim. Mas eu preciso de manter essa convicção viva. A carregar-me como hoje carregamos os nossos telemóveis. Nós precisamos de carregar constantemente a nossa chama com a convicção. E qual é a convicção que eu quero trazer a vocês esta manhã? Versos 9. Paulo vai dizer a Timóteo que Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Verso 9, Paulo lembra aquilo que é âncora para a vida, para a alma de Timóteo. E a âncora, vocês já viram uma âncora? Já ou não? Ela termina com, pelo menos, no mínimo, dois bicos. Há outras até têm mais, não é? Mas pelo menos no mínimo tem que ter dois, não é? Para depois aquilo poder se agarrar à areia e o barco não se movimentar. Deus nos salvou e chamou. A nossa convicção tem que ser composta por estas duas grandes palavras, duas grandes áreas. Deus nos salvou e Deus nos chamou. Conseguem dizer comigo? Deus nos salvou e Deus nos chamou. Deus não só nos salvou, Ele também nos chamou. Assim como Deus nunca chama ninguém sem primeiro salvar. Mas também é impossível que Deus salve alguém sem depois não ter um propósito para a vida dessa pessoa. Esta é a nossa convicção, igreja. Esta era a convicção que Paulo estava a lembrar ao coração e à alma de Timóteo. Timóteo, tu não estás aí por acaso. Timóteo, tu não és quem és por acaso. Tu não estás aí por sorte. Tu não estás aí porque eras bom demais. Tu não estás aí porque não tinhas para onde ir. Tu estás aonde estás. Tu és quem és porque Deus te salvou e Deus te chamou. E se há coisa que o diabo vai estar a mexer connosco na nossa estrutura de convicção é isso. Se ele não conseguir mexer com a estrutura da nossa salvação, ele vai mexer com a estrutura da nossa chamada. Alguém está cá a ouvir-me? Se o diabo não conseguir mexer com a estrutura da nossa salvação, ele vai tentar pôr em causa a nossa salvação. Ele vai lembrar-nos os pecados do passado. Ele vai tentar trazer-nos cá está outra vez a vergonha e a cobardia. Alguém se lembra do que estamos a falar? Ele vai tentar fazer isso outra vez connosco. Ele vai dizer, tu não prestas, lembras-te em 1900 e troca o passo o que tu fizeste. Diabo, vai-te embora. Eu lembro-me perfeitamente daquilo que fiz em 1900 e troca o passo, mas também me lembro do dia em que eu dei a minha vida a Jesus e o seu sangue cobriu todos os meus pecados. Então o diabo ele não pode mexer. Se nós não deixarmos, ele não vai mexer com a estrutura da nossa salvação. E hoje nós encontramos muitos crentes que de facto eles estão firmes, seguros na questão da sua salvação. Talvez hoje não precisamos mexer muito nessa questão. Mas talvez nós temos que mexer esta manhã no outro lado, na chamada e na vocação da nossa vida. Porque o diabo pode não conseguir arrancar da nossa alma a certeza da salvação. E permitam-me que é apenas uma expressão, mas eu aposto que entre nós há muitos de nós que há muito tempo que deixamos cair por terra a certeza da nossa chamada. Nós tentamos então viver a nossa salvação. Nós tentamos permanecer salvos. Mas talvez até já inconscientemente hoje nós já ignoramos que nós fomos salvos para cumprir uma chamada. E Paulo tem que estar a lembrar Timóteo disso. Timóteo, tu foste salvo, mas tu também foste chamado. Mas nós temos uma salvação, mas nós também temos uma chamada. E se o diabo conseguir mexer com uma das duas, o nosso combustível, o combustível para a nossa chama, irá ficar muito reduzido, irá ficar muito pobre. É por isso que muitas das vezes a nossa chama, ela arde, mas ela é tão fraca. Ela é tão fraca que às vezes ao mínimo sopro, ao mínimo vendaval, à mínima circunstância, parece que ela já está mais a apagar. E nesta manhã eu quero encorajar-vos, irmãos. Tal como Paulo encorajou Timóteo. Timóteo, Deus te salvou e Deus te chamou com uma santa vocação.
Não em virtude das nossas obras, daquilo que tu és, daquilo que tu fizeste, mas por causa da própria determinação, da própria vontade e graça de Deus. E esta graça nos foi dada em Cristo Jesus. Desde quando? Desde o dia em que eu nasci de novo. Desde os tempos eternos que Deus já planeava, que Deus já tinha um plano para a nossa vida. Ainda nós não tínhamos nascido de novo. Já Deus sabia aquilo que Ele queria de nós, aquilo que Ele tinha para nós. Já Deus tinha um propósito para a nossa vida. Então quando tu hoje estás a acertar no plano de Deus, isso não foi ao calhas, não foi de repente, não foi um achado. Deus já tinha preparado essas coisas para ti, desde os tempos eternos. Então quando tu desistes da tua chamada, quando tu desistes da tua vocação, e nesta manhã eu quero lhe chamar isto, quando tu desistes de estar vivo, então tu estás a desalinhar-te com aquilo que Deus preparou para a tua vida desde os tempos eternos. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida cristã? Se calhar não vai fazer sentido agora, mas no final vai. Alinhada com a morte ou alinhada com a vida? Nós vamos ver isso esta manhã. Nada é mais inspirador, pelo menos para mim, poderoso e eficaz, do que vivermos com a certeza da nossa salvação. O perdão dos nossos pecados. A aceitação. Uau! Oh, irmãos, uau! É verdade. O miserável, o desgraçado fulano que eu fui. E Deus ainda assim me aceitou e me aceita. É que eu posso mesmo entrar na sua presença, irmãos, com gratidão. Ou como às vezes cantávamos e cantamos, entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios, com hinos de louvor. Eu entro, irmãos, não porque eu mereço, mas porque fui aceito. Uau! E a salvação fez isto. E aquilo que Paulo está a dizer a Timóteo é isso. Timóteo, tu és salvo. Deus nos salvou. Tu foste aceite. Não podes deixar, nem tu, nem podes deixar que ninguém ponha isso em causa. Aceita a adoção, irmãos. Nós agora fazemos parte da família de Deus. Nós não éramos, mas agora somos filhos. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Nós não éramos, mas agora somos filhos de Deus. Nós não somos filhos de Deus porque andamos cá há 20, há 30, há 40, há 50 anos, ou porque servimos a Deus, ou porque temos uma função na igreja. Pastor, eu sou filho de Deus e não vou perder isso. Olha, cuidado, pode perder. Timóteo estava a deixar apagar a sua chama. E olha que Timóteo nem sequer estava no mundo, como nós costumamos dizer. Timóteo não andava nos bares, Timóteo não andava de volta das mulheres, Timóteo não andava a fazer essas coisas. Timóteo estava dentro da casa de Deus. Ouça aquilo que eu estou a dizer. Timóteo estava dentro da casa de Deus, a servir a Deus, mas a sua chama estava a começar a apagar. Deus nos salvou, irmãos. Nós somos seus filhos por adoção. Sou filho de Deus. Nós agora fazemos parte. Uau! Nós agora somos dele e somos para ele pela graça do Senhor. Mas ao mesmo tempo nada nos dá mais segurança, motivação e propósito do que saber que temos uma chamada, uma razão de existir. Aqui chamada tem que ver com isso. Chamada não tem que ver, ok, agora estamos todos a tempo inteiro, agora vamos dar... Não, sim, estamos todos a tempo inteiro, claro. Mas chamada tem que ver com a nossa razão de existir. Nós não fomos salvos apenas para... Como alguém dizia, para irmos para o céu, de outra maneira nós já lá estaríamos. Quantos aqui já deram a vida a Jesus de forma honesta, sincera? Ninguém? Opa, vou mudar a mensagem hoje. Está tudo a dormir. Ninguém deu a vida a Jesus, só meia dúzia. Graças a Deus pelos irmãos já deram. Os outros vamos orar para que vocês o façam esta manhã. Porque podem morrer à saída e depois vão para o inferno. Se você já deu a sua vida a Jesus, e se o propósito fosse só esse, então, no momento em que você aceitava Jesus, vocês iam para o céu. Por isso Paulo esclarece Timóteo. Timóteo, tens que alimentar a tua chama com isto. Tu foste salvo, mas tu também foste chamado. Tu tens uma razão de existir. Deixa eu fazer uma pergunta mais séria. Se calhar alguns vão passar por cima, porque já nem ligam a estas coisas, é pena. Mas quantos já descobriram a sua razão de existir? Você sabe, pôr um barco no mar sem uma rota traçada é um problema.
você vai pôr homens a remar, ou se o barco tiver motor, você vai pôr gasolina no motor, você vai arrancar com o barco, mas você vai para onde? Não sei. Deram-me um barco, tenho gasolina, porque foi a primeira gasolina, antigamente era assim nos stands mais antigos, a gente tentava sempre enganar o vendedor, então não oferece uma gasolinazinha, e lá o homem tem ali naquela bomba, vá lá, diga que vai da minha parte e pode pôr. Então a gente recebeu a viatura, recebeu o barco, o carro, não importa. A gente pôs a primeira vez gasolina porque vimos empolgados. Alguém sabe do que eu estou a falar? Mas vais para onde? Não sei. Tu vais fazer o que? O carro dar voltas? Então, mas qual é o propósito? Não sei. Quando Deus nos salvou, irmãos, Ele não nos salvou para nós estarmos às voltas. É por isso que há tanto cristão às vezes cansado. Porque sabe o que é que nos cansa na vida cristã? Não é servir a Deus. Sabe o que é que nos cansa na vida cristã e nos frustra? É nós não sabermos o que é que cá estamos. É nós começarmos a ficar engodados com uma série de coisas à nossa volta, que nós chamamos normal, mas de repente nós estamos às voltas a gastar o nosso combustível, e porque não estamos a alimentar, porque não sabemos para onde vamos, então se não sabemos para onde vamos também. E de repente quando nós damos por ela, o nosso barco está sem gasolina, está no meio do mar. Obrigado, irmã Glória. Está à deriva completamente. Quantos já passaram por isso? Porque de repente nós não nos firmamos na nossa convicção. Deus salvou-me. E eu descobri a razão porque é que eu fui salvo. Eu descobri a razão porque é que faço parte da igreja. Eu descobri a razão porque é que estou onde estou. Eu descobri a razão porque é que estou na casa onde estou. Eu descobri a razão porque é que estou no bairro onde moro. Eu descobri a razão porque é que estou na turma onde estou. Eu descobri a razão. Alguém percebe do que eu estou a falar? Eu não moro naquela rua por acaso. Deus fez-me entender isso. Alguém percebe do que eu estou a falar? E é isso que eu quero nesta manhã, que as cortinas se abram. O diabo quer que tu saias daqui satisfeito com a tua salvação. Mas eu e Deus queremos que tu saias daqui nesta manhã satisfeitos, duplamente satisfeitos com a tua salvação e com a tua chamada. Queres manter a tua chama viva? Então corresponda à tua chamada. Responda à chamada de Deus. Descobre a chamada de Deus. Timóteo estava a perder isso. E Paulo vai encorajá-lo. Nada mais traz sentido para a nossa vida do que saber a quem pertencemos, com quem contamos, e que neste caso Deus tem para nós, e o que Ele quer de nós. Eu lamento, e se de alguma maneira a culpa tem sido minha, eu quero pedir-vos perdão, mas eu lamento que tantos cristãos muitas vezes vêm às igrejas, vão à igreja, domingo após domingo. Eles de facto celebram Deus pela salvação, e isso é fantástico. Mas eles voltam para casa sem qualquer missão, sem qualquer... O que é que eu vou fazer esta semana com aquilo que eu recebi? Alguém sabe do que eu estou a falar, por favor? E é pior, daí a nossa chama tantas vezes ela começar a fraquejar, e nós perguntamos, mas porquê? Mas eu até fui à igreja. Depois alguns até deixam de vir à igreja, porque não vale a pena ir à igreja, eu saio de lá igual, volto na mesma, a minha semana continua igual. Eles ainda não perceberam que eles, em vez de alimentarem a chama com convicção, em saberem de uma forma firme o que é que Deus espera deles e tem para eles, e viverem isso, eles vivem à deriva. Nesta manhã eu quero encorajar-vos, abram os vossos olhos, igreja. Abra o vosso coração. Vocês foram salvos, mas vocês também foram chamados. Descubram, se ainda não descobriram, descubram a vossa vocação em Cristo Jesus. Descubram porque é que estão na rua onde estão. Descubram porque é que estão na família em que estão. Descubram porque é que têm o problema que têm. Porque há uma razão, há uma chamada. Chamada que nos foi dada antes dos tempos eternos. Tu estás a passar pelo que tu estás a passar hoje, 23 de julho de 2017. Mas Deus já sabia, desde os tempos eternos, aquilo pelo qual tu ias passar. Eu sei que por um lado às vezes nos soa estranho, pastor, então se Deus já sabia que eu ia estar a passar por este sofrimento, porque é que Ele permitiu? Porque há uma chamada, há uma razão. Porque para Deus o problema não é o problema que tu passas. Para Deus a questão é se tu vais corresponder e vais confiar nele e crer na sua força, no seu poder, na sua graça. É isto que Paulo está a fazer com Timóteo. Timóteo, Deus sabe a igreja que tem. A igreja não é perfeita porque é composta de pessoas que são imperfeitas. Mas Deus não é capaz de lidar com isso. Tal qual como Deus teve que dizer a Moisés, quando Moisés dizia, Deus, tu não sabes que eu não sei falar, e Deus teve que se aborrecer com ele e dizer, então não sabes que sei, não fui eu que te criei, não fui eu que te criei assim, eu não te poderia ter criado perfeito, podia,
Mas eu criei-te assim. Porque eu amo-te assim, eu amo de qualquer maneira. E eu posso usar quem eu quiser, como tiver, desde que confie em mim. Tu tens uma chamada, tu tens uma vocação. Para de desperdiçar a tua vida e viver para a morte em vez de viveres para a vida. Há gente que está pronta a morrer e este é o cerne da mensagem esta manhã. Precisamos de compreender que mais do que estar prontos a morrer por Cristo, é importante estarmos prontos a viver para Cristo. E nós só podemos viver para Cristo quando sabemos qual é a razão da nossa chamada. Você sabe, quando nós só descobrimos a nossa salvação, eu tenho percebido uma coisa, a maior parte dos crentes, e parece mórbido o que eu vou dizer, mas parece que todos só estão à espera da morte. Da vinda de Jesus ou da morte. Não esperam mais nada porque também ainda não perceberam que Deus tem alguma coisa mais para eles. Então eu comecei a refletir isto. E Deus fez-me pensar numa série de algumas histórias, e hoje não vou poder trazê-las todas, pois claro. Uma série de histórias da Bíblia que nos falam sobre isso. Vou-vos dar 3 exemplos. Um positivo, um pela negativa e um que tem os dois ao mesmo tempo. Quando falámos de cobardia, nós falámos de Pedro. Não sei se quantos de vocês se lembram de Pedro. Alguém se lembra de Pedro, da história que contámos? Qual foi o momento em que nós falámos de Pedro? Alguém se lembra? Quando é que Pedro foi um grande cobarde? Quando ele negou Jesus Cristo. E hoje nós vamos voltar depois a Pedro no final. Ninguém pode saber o que é estar pronto a morrer por Cristo se ainda não aprendeu a viver para Ele. E a gente parece que está pronta para ir para o céu, está pronta para morrer. Alguém já percebe agora o que é que eu estou a dizer? Não estou a ser mórbido, é uma realidade. Se eu perguntar quantos dos irmãos aqui estão prontos para ir para o céu? Todos. Se eu perguntar quantos de nós aqui estamos prontos para viver para Cristo? De repente os pontos de interrogação começam a levantar-se na nossa cabeça. Mas viver, o que é que eu vou fazer? Eu não sei o que é que é de fazer. Alguém percebe do que eu estou a falar? Nós estamos prontos para morrer. Mas Cristo, Ele não veio para nos dar morte e morte com abundância. Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Estamos a falar de alimentar a nossa chama. Então, quando eu apenas estou à espera do céu, aquilo que eu estou a dizer na linguagem do nosso tema é que eu estou à espera que a minha chama... Pastor, é normal. A gente começa lá em cima e é normal, com o passar dos anos, a nossa chama... Alô? Pois eu quero dizer-vos que isto não é normal na economia de Jesus. Isso pode ser normal na nossa cabeça e segundo a vontade e aquilo que o diabo vai fazendo ao nosso coração e à nossa mente. Aquilo que o diabo nos quer convencer é isso. Se ele não pode roubar de nós a nossa salvação, o diabo procurará roubar de nós a vontade de descobrir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então nós habituamos ao normal. Todos nós começamos com a chama. E é normal, pastor, que no fim da viagem o combustível seja menor. É menor se nós não alimentarmos a nossa chama. E aquilo que alimenta a nossa chama é a razão pela qual nós vivemos e não a razão pela qual nós temos que morrer. Eu estou farto de cristãos que a única coisa que esperam é a morte. Isto vai de mal a pior. Isto, a igreja é mesmo assim, é mesmo assim, yo. Não é nada mesmo assim. Nos últimos dias... espíritos com letra pequenina, eles estarão a enganar, estarão a trazer doutrinas dos infernos, estarão... É verdade, o diabo está em avivamento. O inferno está em avivamento. Mas a mesma palavra nos indica, também nos últimos dias, há uma contra-resposta divina. Eu derramarei, diz o Senhor, do meu espírito, com letra maiúscula, do meu espírito sobre toda a carne. Amém. Para que as pessoas tenham visões, tenham sonhos, acordem, tenham uma razão para viver. A minha pergunta é para nós como igreja nesta manhã, antes de nós ministrarmos a nossa alma, é: qual é a tua razão de viver? O que é que tu estás a passar a outros? Que inspiração é que tu estás a levar a outros? Amanhã é segunda-feira, tu vais estar com colegas, com amigos, com familiares. Qual é a inspiração? Qual é o motivo para que as pessoas continuem a viver? O que é que tu vais passar a eles? Ainda ontem, aliás, estava a ouvir assim de longe a televisão, que era um país, não me lembro agora se era na Venezuela, se onde é que era, que tem um dos maiores índices de suicídio do mundo.
Porque as pessoas não têm esperança, as pessoas não têm razão para viver. O nosso Alentejo. Alô, alentejanos? Deixa eu ter que acordar. Você anda muito preocupado com as baratas que andam lá na cozinha. Mas há coisas muito mais sérias para nós tomarmos conta. O nosso Alentejo, em relação a Portugal e provavelmente até a Europa, é dos lugares onde há uma taxa de suicídios é maior. E eu não estou a falar isto porque vou resolver isso. Bom, aliás, todos nós temos como resolver isso. As pessoas bastariam crer em Cristo. Mas eu estou a trazer isto por causa exatamente do que estamos a falar. Há gente que está pronta a morrer porque ainda não descobriu uma razão para viver. Alô? E na igreja, espiritualmente falando, acontece o mesmo. A gente está à espera da vinda de Jesus. Paulo apanhou alguns assim. Estavam à espera da vinda de Jesus, já nem trabalhavam, já não faziam nada. Estavam à espera da morte. Alguém percebe do que eu estou a falar? Alô? Alguém percebe do que eu estou a falar? Era uma morte lenta. Então a vida cristã dele estava alinhada com a morte. Mas eu quero dizer-vos nesta manhã que a nossa vida cristã tem que estar alinhada com a vida. E vou provar-vos isto esta manhã. Já não sei que horas são. Estamos na hora ainda, não é? Deixa-me dar-vos o primeiro exemplo. Sansão. Quantos conhecem Sansão? Alguém conhece Sansão? Sansão era aquele indivíduo... Só não chama aqui o Júnior porque lhe falta aquilo que Sansão tinha, tal e qual como falta a mim. Mas Sansão seria aquele indivíduo... Aquele bonitão. Aquele homem que qualquer mulher olhava para os braços dele e quando ele desapertava começava a mostrar os músculos e fazia assim para coçar a cabeça. Depois tinha assim um grande cabelão bem penteado, bem nutrido com os shampoos da Nívea, com certeza. Sansão era... Não, eu sou um homem, mas Sansão deveria ser... Aquele homem quando chegava... A história de Sansão está no livro de Juízes, capítulos 13 a 16. Capítulo 13, 14, 15 e 16. Desde o anúncio do seu nascimento até à sua morte. Claro que nós não vamos ler isso tudo, tenho mais 2 exemplos para vos dar esta manhã. Mas Sansão, de uma forma muito breve, se vocês conhecem a história de Sansão. Claro que nós gostamos de o evidenciar por causa da sua força. Mas Sansão foi um zero à esquerda. Eu não quero ser como Sansão. Sansão viveu toda a sua vida. Diga comigo, toda a sua vida. Não acredita? Leiam a Bíblia. Sansão viveu toda a sua vida em contramão com a vontade de Deus. Alguém conhece a história de Sansão? Alguém percebe o que eu estou a falar? Estou a inventar. Sansão viveu toda a sua vida em contramão com a vontade de Deus. Toda a vida. Deus disse, não vais para a esquerda, pois era para a esquerda que ele ia. Sansão nasce com alguma coisa especial da parte de Deus, com uma chamada, com uma razão de existir. Ele seria um nazireu. Números explica isso. Vocês depois podem ler Números capítulo 6. Números vai explicar isso. Nazireu era aquele que Deus podia por sua própria criação se separar para Deus. E havia 3 coisas que não podia fazer. Cortar o cabelo, se aproximar de cadáveres e beber bebida forte. Aí alguns com algumas destas coisas. Cortar o cabelo era como o outro. Não ir para o pé dos mortos também não fazia. Mas bebida forte. Não consigo ser nazireu. Bom. Mas alguém sabe do que eu estou a falar. Sansão nasce, irmãos. Sansão nasce como provisão de Deus para Israel. Sansão nasce por um milagre. O anjo aparece, poucas vezes isto aconteceu na Bíblia. Um anjo aparecer para trazer aos pais a notícia de que seriam pais e o seu filho, a sua criança, seria especial. Porque seria alguém para ser usado nas mãos do Senhor, para trazer liberdade e para julgar, para cuidar do povo. Uau! Quem é os pais aqui que não gostariam disso na vossa vida? Sansão nasce. E pronto, e começou a estourada. Sansão viveu toda a vida em contramão com a vontade de Deus. Matou o leão. Mais tarde ele sabia onde é que estava a carcaça do leão. Foi lá procurar mel. E nem pensou... É que nem tirou o mel com um pau para dizer que não foi lá. Foi com um pau, senhor. Não, ele foi lá. Descaradamente. Ele sabia que não podia. Para honrar a Deus. Aliás, ele podia, tanto podia que foi. Mas se ele queria honrar o compromisso com Deus... Não posso perder com Sansão. Se ele queria honrar o compromisso com Deus, ele não
Devia ter ido, mas ele foi porque ele não queria saber. Então ele aproxima-se do desgraçado do cadáver. Sansão era um mulherengo. Sansão sabia que as mulheres gostavam dele. Então Sansão até se deu ao luxo de escolher onde quis escolher. Sansão podia ter escolhido e deveria ter escolhido alguém, uma mulher do seu povo, e ele quis ir buscar uma mulher ao povo inimigo. Sansão estava a brincar com o fogo. E isto levou com que ele desse um banquete, uma festa de noivado. E aí ele mamou uns belos canecos. Segunda vez. Ele podia ter dado a festa, mas podia ter evitado. Alguém sabe do que eu estou a falar? Bom, então nós temos que abreviar a história. Você está a ver, Sansão viveu toda a vida em contramão com a vontade de Deus. Não quis saber. Não quis saber. Mas pastor, há uma pergunta. Mas Deus era com ele. Deus não é homem para que minta. Eu esta noite dormi mal, porque Deus falou tanto ao meu coração com estas coisas. Porquê é que a força voltava? Porquê é que Sansão errava e a força continuava sobre ele? Porque é uma mensagem sobre a graça de Deus na nossa vida. Não importa as vezes que tu erras, a graça estará lá. Não importa as vezes que tu erras, a graça vai estar lá. Por isso é que alguns depois, como Sansão, brincam. Eu até errei, mas eu depois orei e depois tudo se resolveu. És muito parvo. Resolve-se porque é graça. Agora, deixem-me terminar o exemplo de Sansão. Caneco. Como é que ele acabou a vida dele? Alguém sabe? Capítulo 16, verso 30. Sansão disse: Senhor, volta a dar-me força. Claro que eu estou aqui a passar por cima de alguns momentos. Sansão é capturado porque falhou no terceiro propósito, que era de não cortar o cabelo. Mas a força estava no cabelo ou estava no Senhor? Hã? Mas o cabelo então era só uma questão de prova, era só uma questão de exercício de fé, de confiança, de dependência de Deus. Então quando Sansão percebeu que o seu cabelo estava um bocadinho mais crescido, depois de lhe terem arrancado os olhos, terem posto uma masmorra, os filisteus organizaram uma festa, tinham o melhor DJ, tinham os melhores cocktails. A festa estava a bombar, Raquel. Estava os filisteus estavam lá. De repente algum mandou parar. Parou! Oh, isto está aborrecido. E todos fizeram. Oh, traga o Sansão para nos animar. Eu ficava com a vossa cara. Tinham o melhor DJ, os melhores cocktails e de repente queriam um homem cego. Vejam, eles eram macabros. Então eles trouxeram Sansão para onde eles estavam a fazer a festa. Sansão entrou, ficou lá encostado ao pé de uns pilares. E eles ficaram a olhar para ele e acharam aquilo divertido. Você sabe, não é? Sansão às tantas percebeu que o seu cabelo já tinha crescido uns centímetros, como o meu. E Sansão orou: Deus, dá-me forças outra vez, para que eu morra aqui com estes filisteus. Você sabe como é que acabou a história? Ele agarrou-se aos pilares. Caiu tudo. Diz a Bíblia no verso 30 do capítulo 16 que morreram mais filisteus naquele dia do que em toda a vida. E sabe o que é que nós, como igreja, fazemos? Glória a Deus. Uau. Nada uau. Hoje quero que vocês fiquem com uma imagem contrária de Sansão. Sansão viveu a sua vida cristã alinhado com a morte. Estão a ver o exemplo? Quando é que Sansão era mais válido no reino de Deus? Vivo ou morto? Oi? Mas com o que é que ele alinhou a vida dele? E de repente esta madrugada, enquanto orava e estava a pregar para mim mesmo, Deus fez-me pensar isto, irmãos. Sansão morreu com os filisteus. Vocês não perceberam o que eu disse. Sansão morreu como um deles. Que miséria! Um homem com uma chamada, irmão. Um homem com uma força sobrenatural. Um bonitão. Um homem que cada braço dele fazia 3 dos meus.
Irmãos, eu estou a falar, se estou a brincar, mas é sério. Sansão preferiu morrer como um dos filisteus. Eu não quero morrer como um dos outros. Eu quero viver como o meu Cristo vive. Segundo exemplo, Ezequias. Segundo Crónicas, capítulo 32. Histórias de Ezequias encontrou-se no segundo livro de Reis, capítulos 18 a 20, e segundo Crónicas, capítulo 29, para quem está a tomar notas, até o capítulo 32. Não sei se toda a gente conhece a história do rei Ezequias. Ezequias é um exemplo para nós. Ezequias não foi, bom, para alguns foi, até creio que num dos versos está escrito que ele de facto não houve nenhum como ele. Ezequias foi um dos melhores reis em Judá, sem dúvida. Melhores em todos os aspectos. Claro que começa logo por ser um homem segundo o coração de Deus, um homem que quer fazer a vontade de Deus. É um homem que restaura o templo, restaura o culto, restaura o povo, ajuda a cidade. É um homem que é uma bênção. É um homem que se pode dizer, bom, nele nunca errou. Claro que não há ninguém perfeito nesse sentido, mas não, Ezequias é um dos reis exemplares. Judá teve muitos bons reis, sem dúvida. Israel teve muito mais trombudos, mas em Judá sempre um ou outro descambou, mas a maior parte... Mas de facto, sem dúvida, Ezequias é dos melhores, por causa do avivamento que ele mesmo traz ao povo. Só que, irmãos, as coisas más também acontecem às pessoas. E diz a Bíblia, lá no capítulo 32, que Ezequias adoeceu. Vocês já se perderam? Vamos a falar de convicção, de alimentar a nossa chama. E nós estamos a viver a nossa vida alinhados com morte, à espera do fim, ou nós estamos à espera de fazer mais para Deus e perceber o que é que Deus tem para nós. Ezequias adoece e a sua doença não está fácil. Não há medicação para ele. Então Deus, para consolar o rei, envia Isaías, que era o profeta contemporâneo do rei Ezequias. Alguém sabe qual é a mensagem que Isaías vai levar? Está lá escrito na Bíblia. Ezequias, amigo, give me 5, man. Ezequias, escusa estar a rir, porque eu não trago boas notícias. Põe em ordem a tua casa, arruma as gavetas, faz um favor à tua família, arruma as coisinhas todas, tudo e mais tudo, e faz favor de... Porque tu não vais viver, tu vais morrer. Vocês sabem o que é que Ezequias fez? Virou a sua cara para a parede. E disse, Deus, eu não quero morrer. Ezequias percebe que a sua vida é mais útil com saúde e a viver. Vocês estão a ver aqui o contraste entre Sansão e... Sansão não diz, Deus, ajuda-me a matar os filisteus e tira-me daqui com vida, para que eu te possa honrar a partir de hoje. Alguém está a acompanhar o que eu estou a dizer? Sansão torna-se um cobarde e a vergonha possuiu de tal maneira que ele preferiu morrer juntamente com um dos filisteus. Ezequias diz, Deus, eu sou mais útil vivo. Deus, eu ainda posso fazer mais algumas coisas com vida, dá-me vida, Senhor. E ainda Isaías não estava na porta, já ele estava a receber outra palavra de Deus. E Isaías volta para trás e diz, não fui eu que me enganei, não me despeças. Eu há bocado disse que ias morrer, mas agora Deus diz que tu já não vais morrer. Deus vai-te dar vida. E disse, viveu mais 15 anos, não importa. Ezequias não desistiu da vida, porque Ezequias confiava na sua chamada. Ezequias tinha uma razão para viver. E agora vamos terminar, que vocês querem se ir embora, eu também. Mateus 4 e Lucas 5 é o primeiro encontro de Jesus e Pedro. Alguém se lembra como é que foi? Não? Vamos fazer isto à moda de contador da bola, que tem que ser rápido. Jesus está acompanhado de grandes multidões e está a ensinar. Ainda não tinha muitos discípulos, tinha apenas multidões que o seguiam. E a multidão cada vez era maior, vai dizer Lucas capítulo 5. Tanta que Jesus começa a puxá-los para a praia. E quando chega à praia, vê que a multidão é tão grande que Jesus não consegue fazer com que a sua voz, a sua imagem, chegue a todas as pessoas. E quando chega à praia, ele encontra, diga comigo, 2 barcos. 2 barcos. Um dos barcos era de Pedro. Então Jesus volta-se para Pedro e diz, olha, não te importas de me emprestar o teu barco para eu fazer de púlpito? Leva o barco um bocadinho mais para dentro do mar, para que eu possa falar às multidões. E falou às multidões. No final de ensinar as multidões, vocês conhecem, Jesus sabe tudo e soube que naquele dia aqueles 2 barcos não apanharam nada. Então Jesus volta-se para Pedro e diz, olha, volta a pôr as redes no barco
e leva o barco para onde o largo é mais fundo e lança as tuas redes para o lado direito. E Pedro disse: Jesus, mestre, mestre, nós trabalhámos a noite todas. Abre parênteses, esta é a minha paráfrase. Enquanto estiveste a chonar, tu e esta gente toda, eu e estes bacanos andámos no mar. Nós trabalhámos a noite. É como alguns gostam de dizer ao pastor: trabalhei a semana toda. E eu estive ao sol. Trabalhei a noite toda. Não apanhámos? Era preciso dizer: Jesus já tinha visto, não tinha apanhado nada. Mas olha, segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. E você conhece a história? Lançou a rede e começou-se a encher de tantos peixes, começaram a puxá-los para dentro. E era tanto peixe, que tiveram que gritar para o outro. Já viu porque é que eram dois? O outro barco, e o outro barco veio para ajudar, e os dois iam a pico, quase que se afundavam, de tantos peixes, milhares, milhões de peixes, diga comigo, milhares, milhões de peixes. Sabe porque é que eu estou a dizer isto? Porque aqui Pedro manda-se para o chão, aos pés de Jesus, e diz: aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus diz: não te preocupes com isso, amigo, levanta-te, porque eu de hoje em diante farei de ti um pescador de homens. Ou seja, aquilo que tu acabaste de ver aqui na tua pescaria de peixe é o que eu vou fazer através de ti. Mas não com mais peixes, mas com pessoas. Calma, não digo glória ainda. Mateus capítulo 16. Primeira vez que Pedro tem uma das suas melhores saídas, mais profundas, ainda hoje a gente a lembra, canta e ora: Jesus, tu és o Cristo. Mas Pedro estava a tremer, como às vezes aí alguns irmãos e irmãs quando estão cheios do Espírito. Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse que não foi a carne nem o sangue, mas foi meu Pai que o te revelou. Amém. E a seguir Jesus começa a falar da sua morte. E Pedro chama Jesus à parte e diz: de maneira nenhuma eu deixarei que isso aconteça. Estamos a falar sobre alinharmos com vida ou alinharmos com... O que é que Pedro está aqui agora a fazer? Não vou deixar-te que tu vás para a morte. Mestre como tu é para viver, ó. Então temos peixe com fartura, tens todo o poder, tu derrotas tudo e todos, a gente quer é um rei como tu. Tu não vais morrer, tu vais viver. Garante-teu. Pedro Filipe da Assunção, pescador. Garante. Mateus capítulo 26, 10 capítulos depois. Jesus está à mesa com os discípulos. E Jesus começa a contar uma história estranha. O que me trai... Oi? O que é que ele disse? E Jesus não repete. O que me trai, põe a mãozinha comigo na mesma mesa. Oi? Hã? Oh, João, desencosta-te lá um bocadinho aí do mestre e pergunta-lhe o que é que ele disse ou quem é. E João desencosta-se e pergunta-lhe: do que é que estás a falar, Jesus? É quem? Aquele que come, disse Jesus, o pão molhado. Eu acho que Jesus disse assim, tipo rápido, que eles não perceberam na mesma. Eles ficaram: o quê? Trai? O quê? Pão? O quê? Molhado? O quê? Sorda? É o quê? Não estou a perceber nada do que é que está aqui a acontecer. Só vem Judas a pegar num pedaço de pão, não foram a tempo a ver se estava molhado, levanta-se, sai a correr e começam uns para os outros. O que é que aconteceu aqui? Será que o mestre, por ele que tem a guita, será que o mestre lhe pediu para ir comprar alguma coisa ao mini preço antes de fechar? Alguém se lembra da história? Foi assim ou não foi assim? Foi assim, eu estava lá. Só que é nessa noite que Pedro começa a mostrar o que está no seu coração. E o Pedro que disse em Mateus 16, Jesus, eu não vou deixar que tu morras. Agora é o Pedro que se vira para Jesus. E não sei o que é que Pedro fez. Ou que caretas é que fez. Sei é que Jesus volta-se para os discípulos, mas diz só o nome de Pedro. Diz: Simão, Simão, Satanás pediu-me para peneirá-los. Alguns dizem que foi só a Pedro. Não, leiam os textos. Foi a todos. Mas eu intercedi a vosso favor. E Pedro diz: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até à morte, se for preciso. Você está a ver agora Pedro a alinhar a sua vida com a morte? Pedro não tinha percebido o conceito. Jesus estava a chamá-lo para ele ser um pescador e para isso Pedro tinha que estar vivo. Pedro está lá
E diz, Senhor, não, de maneira... Ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu me vais negar. Então vocês conhecem a história. Vamos terminar em João 21. Depois de Jesus ressuscitar, depois de aparecer a mais de 500 pessoas, finalmente ele vai ter à praia, onde os discípulos deveriam estar, e neste caso não estavam a banhos, tinham voltado à pesca. Jesus preparou uma fogueira, colocou um peixinho assado dos dele, não sei onde é que ele nos foi buscar, e quando os discípulos chegam à praia, uns começam a reconhecê-lo, outros nem por isso. Pedro, não é, e fica, ele vinha assim meio despido, até se sentia um bocado envergonhado. E Jesus junta-os, mas parece-nos que agora, em vez de ser Pedro a chegar-se a Cristo, é Cristo a chegar-se mais um bocadinho a Pedro. E eu estava a olhar para o texto, irmãos. João capítulo 21. Nos versos 15, 16, é quando Jesus faz a célebre pergunta. Qual é a pergunta? Alguém sabe qual é a pergunta que Jesus faz a Pedro? Oi? E eu já tinha lido esta história, não sei, dezenas, não digo centenas, já estou a exagerar, não é? Mas algumas vezes eu já li aquela história. Umas dúzias de vezes. E só esta semana os meus olhos pararam e percebi que Jesus não fez a mesma pergunta 3 vezes. Jesus fez a mesma pergunta 2 vezes. Faz uma pergunta única e a seguir acrescenta outra pergunta que a repete. A primeira vez que Jesus faz a pergunta é: Pedro, tu amas mais do que estes todos? Porque Pedro sempre gostou de competição. Pedro sempre quis mostrar que amava mais a Cristo, que era melhor que os outros. Tu amas mais do que eles? Senhor, sabes que eu te amo. Pedro começa-lhe a cair a ficha. Pedro não diz, sabes que eu te amo mais do que eles. Pedro percebe, eu não te amo mais do que eles, mas Deus, tu sabes que eu te amo. Então Jesus diz, então apacenta as minhas. Abre parênteses, quem está morto não pode apacentar a ovelha. Jesus está-lhe a dar uma razão de viver. Então Jesus pergunta-lhe outra vez, Pedro, tu amas mesmo? Senhor, claro que eu te amo, Senhor. Então Pedro, apacenta as minhas. Então vive, não morras. Terceira, ou neste caso, Jesus volta a fazer uma pergunta, Pedro, tu amas? E aí Pedro diz a Bíblia, ficou aborrecido. Por Jesus, diz João, por Jesus voltar a perguntar se o amava. E ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas. Tu apacenta as minhas ovelhas. Agora, nós não temos tempo, eu peço desculpa por demorar tanto, mas o diálogo continua a seguir, sabe o que é? É Pedro a continuar a puxar para a morte. Jesus começa-lhe a dizer, Pedro, tu não vais morrer como tu pensas, nem quando tu pensas. Tu vais morrer velho, diga comigo, velho. Pedro pensava que estava pronto para morrer. Pedro pensava que pronto, era um discípulo de Jesus, agora olha, a vida dele já não ia ser perseguido, iam dar cabo dele, e Jesus começa-lhe a dizer, Pedro, tu não vais morrer agora, amigo, tu vais morrer velho, tu ainda vais durar muitos anos, tu ainda vais servir muito, eu quero-te vivo. Mas veja a fixação de Pedro. Pedro está com uma cotovelada a Jesus e diz, e daquele, referindo-se a João, como é que vai ser a morte dele? O que é que tu tens a ver com isso? Então, se eu quiser que ele esteja vivo quando eu voltar. E dizia-se entre eles que João estaria vivo até à vinda de Jesus, mas Jesus não disse isso. Está lá no final do Evangelho de João. A fixação de Pedro era com a... Hoje, irmão, e hoje nós olhamos para a igreja não está assim tão diferente. O que é que tu estás a fazer com a tua vida? Oh, irmão, nada, estou à espera da vinda de Jesus. O que é que estás a fazer com a tua, na rua onde tu estás? O que é que tu estás a fazer com as pessoas que Deus traz? Sei lá o que é que é. Eu não sei, eu não posso fazer muito. Eu já fiz passar, tanto agora já a minha chama está a apagar, já não há gasolina. Ouça, nesta manhã tu tens pouco combustível. E a convicção é esta, Deus te salvou, mas Deus te chamou. Deixa-me terminar agora mesmo a correr. Entramos no capítulo 1 de Atos. Quem é que se põe de pé a primeira vez para falar aos 120 que lá estão? Querem os versículos, eu vou dando assim muito rapidamente. Atos 1,15. Pedro levantou-se e é ele que tem a palavra. Atos capítulo 2, o Espírito Santo cai sobre os 120 que são reunidos em oração. Quem é que se põe de pé para pregar o primeiro sermão da história? Pedro! Eu não tenho tempo para falar de tudo acerca de Pedro. Se forem ver Atos 2,14, Atos capítulo 3, quem é que se levanta para ir à reunião da manhã com Pedro e com João? Pedro! Quem é que fala com o coxo que está à porta do templo? Pedro. Quem é que agora já não está alinhado com a morte, mas está alinhado com a vida? Quem é que agora vai viver até ser crucificado de cabeça para baixo? É Pedro, diz a história secular, não diz a Bíblia.
Mas até o capítulo 13 de Atos, até o capítulo 13 de Atos, quem é o grande protagonista da história na igreja é Pedro. Alô? Ao ponto de ainda ter tempo de escrever 2 cartas. Primeira e segunda de Pedro para a igreja. Uma igreja que tem que continuar a lembrar-se que não foi comprada com ouro, nem com coisas preciosas e corruptíveis, mas que foi comprada pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Por isso tem que viver uma vida digna da vocação com que foi chamada. Igreja, nós temos que acordar hoje. Hoje viemos ao posto. Não é da BP, não é da Galp, mas ao posto do céu. Tu hoje tens saído aqui com combustível metido. Tu tens uma salvação, mas tu tens uma chamada, tu tens uma razão para viver. Com o que é que a tua vida está alinhada? Fica de pé, por favor, nesta manhã.